Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Além dos Muros, Vozes que Transformam. Aqui a gente conversa sobre fé, vida e histórias que nos desafiam a enxergar além do que está na frente. Hoje o papo é diferente e especial, porque nós vamos mergulhar na teologia. Mas não como algo distante de livros empoeirados, e sim como sabedoria viva que atravessa a vida, inspira projetos e transforma realidades. Para isso, eu recebo um grande amigo, um grande irmão, um grande padrinho, teólogo, pensador e alguém que tem colocado a fé em prática. Ele é marido, pai do Samuel, da Antonella, do Benjamin, é um teólogo formado pelo ITEPA, Instituto Teológico Pescador de Almas, é um evangelista e atua como tal na Igreja Assembleia de Deus Ministério Ágape. É uma honra recebê-lo aqui, evangelista Richard. Seja muito bem-vindo. Paz, a honra é toda minha pelo convite. Eu fico lisonjeado cada vez que eu recebo um convite desse. E a primeira coisa que eu falo depois que eu agradeço o convite é: Deus, será que eu mereço tanto? É sempre privilégio receber esse convite seu, meu amigo. Nós temos uma caminhada aí longa, somos pensadores. Na verdade, há muito tempo atrás a gente começou a sair fora da caixinha, deu muito problema, mas nós enxergamos além e viu que tudo isso vale a pena, na verdade, né? Hoje eu costumo falar, Tony, meu amigo, que a igreja quer mais sentir do que pensar. Isso. Eles preferem sentir. Se eu sinto, Deus está aqui. E pensamos cada vez menos, né? Então quando a gente mais sente, o dia que o sentimento passa a não fazer parte dos nossos cultos, na verdade da nossa entrega nos cultos, a gente sente que estamos nos afastando de Deus, mas na verdade se a gente parar para pensar um pouquinho só, a gente consegue se aproximar muito mais do nosso Deus. Eu creio que vai ser um bate-papo legal. Agradeço a todos que fazem parte desse projeto, todos que estão acompanhando, estão ouvindo, e tem muito a crescer. Vão ouvir falar muito sobre isso, Tony. Bora lá, que confesso que estou, não vou dizer com medo nem receio, porque o tema, acredito que é um tema necessário, é um tema que precisa ser dito, precisa ser falado, mas vem coisa boa por aí, polêmicas para alguns, para outros não é novidade, mas nós estamos aqui para romper com os muros, ir além dos muros, ir além das quatro paredes, e eu creio que esse bate-papo vai ser algo frutífero, que vai surtir efeito a você que está me escutando, a você que está nos escutando, na verdade, e eu creio que no final deste podcast você talvez vai ter uma mente diferente, um pensamento diferente, ou pelo menos tenta ter esse pensamento, querer essa mudança, porque eu creio que lá na frente haverá grandes recompensas. Mas antes de darmos início, vamos fazer uma grande abertura com uma oração e convidar aquele que é digno de toda honra, louvor, a estar em nosso meio para iniciar esse grande bate-papo e esse projeto. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus, nós queremos agradecer, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida, pela oportunidade Pai, de estarmos de juntos falar, nesse Pai, espaço de palavra, conversa Pai, e reflexão. Nós te convidamos, Senhor, a fazer Pedimos parte que esse deste episódio momento, seja Pai, conduzido pela que sua através da presença, nossa oração que o Senhor que possa nossas visitar palavras essa sejam casa, cheias de esse graça, ambiente, esse sabedoria carro, essa e vida, verdade. essa pessoa, Que o estudo Senhor, da que tua colocou, palavra, Pai, a teologia esse e programa a fé para ouvir, caminhem que o Senhor lado a venha lado visitar para que o coração possamos dela, que o Senhor conhecer-te venha visitar a melhor mente e dela, viver de forma visita mais também, fiel ao Pai, aquilo que ela Evangelho. tem entregado Abençoa com cada oração, ouvinte, Senhor, a abra sua mentes e palavra. corações. Pai, E que tudo aquilo tudo que que ela tem for dito conectado ao aqui teu aponte altar, para que o Senhor Cristo, venha se que é o fazer nosso presente, Senhor. Pai, É o que e que o nós te Senhor pedimos visite a casa dela, e te Senhor. agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início aí a esse grande bate-papo. E antes de começar a saber mais sobre o currículo, vamos começar pelo coração. Quem é você, Richard? Por trás dos títulos, como foi a sua caminhada de vida, de fé, até chegar nesse ponto da sua trajetória? Alguns me conhecem por alguns apelidos afora, mas meu nome é Richard, eu sou evangelista da comunidade de fé, Igreja Assembleia de Deus Ministério Ágape.
casado com a Samantha, pai de 3, como o Tony bem já disse, pai de muitos, né? Quer ser Nações. É o pai de nações. Eu já tenho alguns anos no Evangelho, mas alguns também muito tempo perdido lá fora, né? Eu tenho bem precisamente quase 20 anos de batismo nas águas, mas fiquei um bom tempo fora da presença de Deus. Um dia despertou a curiosidade em mim e eu fui desfrutar daquilo que havia lá fora e eu só quebrei a cara. Foram momentos que não se vale a pena e o que eu digo para os jovens dos dias de hoje, né? Aproveita o tempo que você está na casa de Deus, porque muito breve as coisas vão acontecer. Quanto mais tempo você passa do lado de fora, mais tempo demora para as coisas acontecerem na sua vida. Eu sou, como o Tony bem disse, eu sou formado no bacharel em teologia pelo Itepa Bible College. Estou terminando uma pós-graduação em teologia do Antigo Testamento. Tenho uma especialização no livro de Ruth, de Levítico, Carta aos Romanos. Sou alfabetizado em hebraico. Sou alguém que anseia pelas escrituras, me dedico a elas, tenho muita curiosidade. Como me fez chegar até aqui? A curiosidade. Eu sempre achei que sempre podia ir além daquilo que nós ouvimos nos nossos cultos domésticos. De quarta, de sexta e domingo. Eu sempre tive a curiosidade de saber. Cara, eu acho que pode falar mais. Eu acho que há muito mais coisas a serem exploradas no texto. A gente até brinca com os nossos estudos, né? Há sempre umas pérolas a encontrar e tem um dito nosso também, bem particular, que bater a massa dá trabalho, né? Pegar o bolo pronto é fácil, mas a gente gosta de provocar, gosta de mexer, quer sempre encontrar algo que não foi dito, não foi falado. Claro, também sabemos que tudo isso é fruto do Espírito Santo, é fruto de oração, fruto de renúncia, de busca, de jejum e depende muito do Espírito Santo. Vamos se dizer 90% dele. Se ele não acender ao coração, toda a leitura fica vã. Você falou algo muito interessante sobre curiosidade e isso, quando você falou, me trouxe algumas lembranças porque comigo também foi assim. Obviamente que nós vamos em busca daquilo que você tem para nos apresentar, oferecer, mas pegando esse gancho aí, o que você falou sobre essa questão de curiosidade, muito me chamou a atenção porque eu também busquei por conta disso. Tentaram de várias formas, fizeram vários convites e eu sempre negando, mas no dia que eu falei assim, não, deixa eu realmente ver como que é, como funciona, e aí realmente eu pude sentir aí a presença de Deus e eu achei muito interessante isso sobre curiosidade, porque tem muitos que vêm por conta de profecia, muitos que vêm por conta de saúde, muitos vêm por conta de talvez um momento difícil, as coisas apertaram, as coisas complicaram, então eu vou procurar Deus porque Deus pode resolver e às vezes por conta disso só vai até resolver o problema e depois disso acaba sumindo, né? Mas você tem aí alguma memória de infância ou da sua juventude que, se você olhar hoje, você fala, nessa época eu tenho essa lembrança que tudo isso já apontava para minha vocação teológica? Cara, eu participei de um projeto lá no auge dos meus 7, 8, 9, 10, até bem precisamente os 12 anos, que era um pessoal, não vou me recordar agora qual era a congregação deles, mas eles tinham um projeto social em que eles pegavam as crianças da rua e colocavam como se fosse numa escolinha dominical. Só que era um ano letivo. A gente tinha revista, tinha lição, tinha turmas separadas e durante todo aquele ano a gente ia ganhando nota para no final do ano ser presenteado. Os presentes assim de maiores valores eram para quem tinha as melhores notas, para quem se dedicava verdadeiramente. Então, como era sempre sobre a Bíblia, eu já tinha curiosidade naquela época, eu já ficava fascinado, falava, meu Deus,
a Bíblia já fala sobre isso, e eu tenho um berço assembleano, né? Vamos dizer assim, pentecostal. Depois, mais pra frente na conversa, a gente vai falar sobre o nicho que eu faço parte, que é o nicho neopentecostal, mas eu tenho uma raiz assembleana. Não fiquei muito tempo devido a algumas questões litúrgicas, né? Pessoal de cada um não se pode apegar nisso também, porque isso vai de cada pessoa, né? Ah, mas você não tiraria a barba para pregar numa igreja? Tiraria. Se for para levar a mensagem do evangelho, eu tiraria. Isso aí não há problema quanto a isso, mas fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma igreja, envolve você aceitar os padrões e as questões que aquela comunidade impõe. Sim. Se você não aceita, você não participa. E eu vejo muita gente que arruma questões, confusões gigantescas. Ah, eu não concordo. Se você não concorda, você pode procurar uma outra denominação. Não há o menor problema nisso. Então ali já aguçou em mim. Eu já. Essa bem precisamente foi a minha raiz. Lógico, não tinha tanto conhecimento por ser uma criança, mas já plantou uma semente em mim que futuramente germinou e eu vivo dessa nutrição, dessa semente até os dias de hoje. Pegando dando continuidade, né, nisso que você falou sobre o que você tem como lembrança, né, dessa juventude, pelo menos esse pontapé inicial, esse primeiro contato com a teologia, com o estudo, com a Bíblia. Em que momento hoje, assim, olhando hoje, mas em que momento você percebeu que a teologia não seria só mais um estudo, mas que faria parte da sua identidade? Você falou que tem algumas especializações, você hoje já é um hebraísta, você já tem a formação teológica, mas eu acredito que fora esses títulos, isso acaba já fazendo parte da sua identidade. Então, em que momento que você olhou e falou assim, não é só para um estudo, é algo maior, algo que eu posso passar para alguém ou algo assim do tipo? Bem precisamente, no ano de 2019 para 2020, a gente estava vivendo, creio que um momento marcante na humanidade, que foi a pandemia. E ali eu já compartilhava com meu amigo Tony alguns áudios sobre palavra, mas era tudo muito raso, porque a gente não tinha muito acesso ao conhecimento. A gente lia, o que a gente entendia, mandava. Vocês vão até rirem, áudio de quase 10 minutos, 15 minutos. um pro outro. O que você achou? O que você entendeu? A gente estava compartilhando, mas na verdade Deus já sabia que o projeto era muito maior. Mas ninguém nasce grande, tudo precisa de um começo, né? Então, bem precisamente do ano de 2019 para 2020, a gente já nós, na verdade, né, já compartilhávamos curso de teologia um com o outro. Olha, aqui tem um curso de teologia, o que você acha? Olha, é gratuito, tal. Então Deus despertou no meu coração e falou assim, ó, precisa de algo a mais, precisa subir o nível. Até aqui tá bom, tá ótimo, tá ok, para isso que você tá fazendo, mas a um nível superior. Bem precisamente na palavra do livro de Ezequiel também fala sobre isso, né? Deus só chamou ele 4 vezes, mas ele andou 2.000 metros para dentro do rio. Então ele não ficou a cada 100 metros falando, e aí, será que eu continuo? Será que eu não vou? Deus chamou e ele sabia que aquela chamada requeria andares. Então, quando eu falei assim, agora chegou a hora de ir mais profundo. Eu tô muito raso, a água tá no tornozelo ainda, eu preciso me dedicar a isso, porque é isso que eu quero. Logicamente, ainda que eu não tinha a intenção, como eu tenho hoje, e é o projeto futuro que eu tenho de lecionar, de dar aula, de preparar pessoas, obreiros, quem se interesse em conhecer mais de Deus e da sua santa palavra. Mas naquele ano, 2019 para 2020, eu já tinha decidido que a teologia, o conhecimento da palavra ia fazer parte da minha vida. De algum modo, mas ele ia ficar enraizado em mim. Assim, às vezes as pessoas acham que a teologia é só para quem é pastor, só para quem é professor, só para quem realmente quer seguir no ramo, mas ela é muito mais ampla, né? Então, como a teologia ela se conecta com o dia a dia de qualquer cristão comum, ao seu ver, ao seu pensamento, não que seja uma resposta certa, mas ao seu ver,
ela só serve para pastor, só serve para professor, só serve para realmente quem quer seguir dentro da igreja? Qual é o seu pensamento sobre isso? Olha, Tony, o que eu mais escutei quando eu tava fazendo o bacharel era sobre assim: você tá estudando para ser pastor? Porque Já escutei bastante. quem faz teologia quer ser pastor. E esse é um dos primeiros paradigmas que a gente quebra, né? Na verdade, a gente descobre dentro da teologia. Nem todo mundo vai ser professor de teologia. Nem todo mundo vai dar aula, nem todo mundo vai ser mestre, mas todo mundo tem direito e acesso ao conhecimento. Conhecimento nunca é demais. E se a Bíblia diz que todos nós somos um sacerdote em Cristo e temos a missão de propagar o evangelho, quanto mais preparados nós tivermos para isso, melhor. Eu costumo dizer que nós estamos na era do conhecimento. Hoje em dia não tem mais ninguém leigo. Então, toda vez que você for passar uma informação, você vai ser confrontado. E se você estiver melhor preparado para isso, Sim. mais alto será o ápice daquilo que você quer alcançar. Então eu sempre digo para as pessoas, conhecimento nunca é demais. E isso da teologia não vai te fazer um fanático daquilo. Pensa em você saber e conhecer melhor sobre o seu Deus, sobre a fé que você professa, sobre o livro doutrinário de regra e de fé que você vive. Pensa quantas histórias fascinantes tem na Bíblia, que você, numa leitura rasa, por falta de conhecimento, perde a grandiosidade daquilo que o texto tem a oferecer. Então, quanto mais você sabe melhor sobre o seu Deus, melhor você consegue falar sobre ele e melhor você tem o êxito de atingir a vida das pessoas. Lógico que a palavra diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, mas se você estiver preparado, já muda muita coisa. A teologia, ela desmistifica muita coisa na sua mente, mas nessa primeira pergunta que você fez, é sim, cara. Todo mundo tem que ter acesso. Não é só para pastor, não é só para pregador, não é só para obreiro, é para todo mundo que tem um anseio em falar da palavra do Senhor. Se você tem um anseio da palavra, se ela queima no seu coração, busque estudar. Não vai te fazer um fanático. Vai te fazer alguém melhor para dialogar, para debater, para falar mais do seu Deus, para você ter firmeza daquilo que você vive e fala. Hoje em dia, você falou sobre ter um melhor preparo. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente precisa desse preparo, porque nós nos deparamos com um grande número, né, de pessoas afastadas, desengrejadas, pessoas que se decepcionaram com pessoas, com igreja, decepcionaram com o que viram, com o que ouviram. E às vezes a pessoa te encontra, fala, você é da igreja, vivi tanto tempo na igreja e a igreja para mim hoje já não serve mais porque eu passei por isso, me decepcionei com aquilo, vi muita coisa errada. E às vezes a gente, estando ali preparado, a gente vai reverter a situação, como você falou. Quem convence é o Espírito Santo, mas a gente pode trazer uma iluminação nova, uma nova esperança para essa pessoa, para falar, não, peraí, o que eu passei lá atrás, ficou lá atrás, mas eu tô vendo que ainda Deus levanta pessoas sérias, tem lugares sérios, e principalmente quando a gente vai fazer projeto social, que faz parte, né, da igreja ter esse papel de projeto social. E às vezes a gente se depara com pessoas com situações de rua, e quando a gente vai ver a história, é filho de pastor, é ex-pastores, são missionárias que estão na rua e estão por conta de vício, por conta de alguma situação, de alcoolismo, e às vezes a gente vai dar uma palavra, e se ele nos confronta, é capaz a gente ficar ainda no chinelo, passar vergonha por falta de preparo, como eu já vi acontecer com bastante gente. Então, às vezes a gente apenas falando Deus te ama, Deus é contigo, não é o suficiente, porque são pessoas que têm um conhecimento, só estão passando por um momento difícil, um momento ruim, e se a gente não tiver esse preparo, a gente pode ainda ficar para trás. Pessoas, você vem me evangelizar, vem falar de Deus, mas não conhece? Você vem querer falar que Deus me ama, mas não está sabendo dessa palavra? Então,
não é somente para isso. E tem pessoas que fazem esse próprio projeto e não é vinculado com igreja nenhuma. É pessoas que sente no coração de ir em tal lugar, abençoar, entregar um alimento, entregar uma marmitex, e não necessariamente é da igreja, mas pode sim carregar uma mensagem que venha mudar, né, aí o dia a dia. Mas em meio aí, dentro ainda do tema da teologia, do estudo, dessa busca, em meio às teorias, livros, debates, o que você diria que é indispensável para o crente ele não perder essa essência? Porque às vezes as pessoas vão em busca da teologia. Você falou que o estudo não é para ser um fanático, mas tem pessoas que entram e que realmente vira a chave, aprende uma coisa nova e quer encucar na cabeça das outras pessoas. Chega no pastor presidente da igreja e fala: eu aprendi isso, isso e isso, você fez errado, porque o teólogo fulano disse que é isso, isso, isso. O livro que eu tô lendo fala que é isso, isso, isso. Você está ministrando errado, você está falando errado, a oferta não é isso, o dízimo não é isso. Então, o que você acha que é indispensável dentro da teologia para o crente ele acabar não perdendo essa essência, ao mesmo tempo que absorve o conhecimento, ter ali o seu momento de fala, porque tem tudo que tem bastante coisas que a gente acaba aprendendo no curso que a gente não vai usar o púlpito para falar, porque não cabe no tempo, não cabe no momento. Então tem coisas que realmente só vai ser para conhecimento, não vai servir para uma edificação, não vai servir para uma mensagem, não vai servir para você pregar para alguém. É aquilo que fica como conhecimento, alguns mitos, algumas histórias à parte, mas o que você acha que é indispensável? Olha, Tony, eu vou usar o exemplo dos livros, né? Há livros para se ter e há livros para se ler. Livros para se ter são como um material de pesquisa. Você não vai ler ele da primeira à última página, mas em algum dado momento você vai usar ele para uma pesquisa. E há livros que nós temos que ler da primeira à última página porque serve para nos edificar, fortalecer uma história, é algo necessário para aquele dado momento. Eu costumo dizer que tudo aquilo que é demais, ele adoece do que fortalece, né? Na teologia também não é diferente. Mas quando eu falo sobre na teologia também não é demais, é porque tem pessoas que confundem aquilo que acende ao coração dela. Tem pessoas que querem conhecimento a fim de pisar em outras pessoas para mostrar um ar de superioridade. Eu conheço, você não conhece. Eu sei, você não sabe. Ele quer humilhar outras pessoas. Eu conheci algumas pessoas assim. Mas quando a pessoa ela sabe para aquilo que ela foi chamada, a teologia é algo necessário demais. E ela sabe que em cada momento e circunstância da vida dela, a teologia vai se encaixar em algum momento. Dentro da teologia sistemática tem várias matérias, dentre elas a matéria de psicologia pastoral, que serve mais como aconselhamento. Então, você vai ter momentos que você vai precisar aconselhar pessoas, falar daquilo que você também já viveu, daquilo que você não viveu, mas você tem um olhar do lado de fora, que faz muita diferença, cara. Às vezes, dentro do problema, dentro do olho do furacão, nós não enxergamos saídas. Mas tem pessoas que vêm do lado de fora e falam, tá tão claro quanto as águas a solução desse problema. Então, eu costumo dizer que o domínio próprio e realmente você saber para que você quer teologia, a fins de conhecimento para te melhorar como pessoa, como obreiro, como servo, como ministro, como pastor, ou se você anseia dar aula, ou se você anseia ser um grande mestre, tudo isso depende daquilo que você anseia. Agora, se você anseia simplesmente mostrar um ar de superioridade ou ser melhor, ou tentar ser melhor do que alguém, não, eu preciso provar que eu sou melhor do que ele. Eu preciso provar que eu conheço mais do que ele. Ah, se ele conhece um pouco, eu preciso conhecer mais. Não, você está começando de modo errado. Agora, quando você diz, não, eu preciso da teologia para me preparar melhor, para fazer aquilo que Deus me pediu, aquilo que Ele me incumbiu como missão, você já começou certo.
Você já começou da maneira que Deus quer. E igual eu disse no começo, não é para te tornar um fanático. A teologia ela é muito grande, é uma fonte inesgotável. Você pode simplesmente se especializar em uma área. Você não precisa abraçar todas. Fica especialista. Tem gente que é especialista na área da exegese, hermenêutica. Tem gente que consegue tirar do texto algo que nem gente com 30 anos consegue. Só dele bater o olho através das técnicas e do estudo que ele teve, ele consegue tirar o que ninguém conseguiu tirar. Então, você foca em uma área e fica nela, se especializa nela e se faz uma excelência sobre ela. Mas se você, como eu disse, anseia em fazer mal para outras pessoas, em, como você bem disse, tumultuar o ambiente, eu aconselho você não estudar. Fica naquilo que você acredita, acha, naquilo que te convenceram, porque você vai estar usando algo grandioso para fins que não agrada a Deus, não vai fortalecer o reino e não vai ganhar almas. E que conselho você daria para os cristãos que desejam se aprofundar sem perder esse formalismo? O conselho que eu dou é: não desista, porque vai haver não uns, mas vários momentos em que você vai pensar em parar e desistir. Isso porque a todo tempo nós estamos sendo confrontados, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa igreja, porque a igreja é formada de pessoas imperfeitas, então vai acontecer. E você vai pensar em desistir, você vai pensar em parar, porque você vai ter o seguinte entendimento: acho que não vale a pena, mas vai valer a pena. Vale muito a pena. Mas uma hora ou outra vai bater isso na sua mente, no seu coração. Será que vale a pena? E por que eu digo isso? Porque a teologia, ela desconstrói muita coisa que a gente achava que estava correto. Eu digo desde a leitura até as formas litúrgicas. Não é especial de uma comunidade, de uma congregação. Não, isso vai para tudo. Antes eu pensava que era assim, eu entendia assim. Para mim ser um exemplo claro e lúdico é sobre como nós aplicamos o texto. Quando a gente não tem uma base de um conhecimento, a gente já aplica aos nossos dias, não respeitando a época do texto. Então, quando a gente faz isso erroneamente, nós cometemos, causa um grande alvoroço no texto. A gente pode causar uma grande confusão a ponto de virar quase uma heresia. Justamente porque a gente não respeitar a época em que o texto foi escrito, do que o texto está falando. E isso acontece porque a gente também não se aprofunda. A teologia vem para isso, para melhorar também isso. A interpretação do texto, sobre a forma do nosso sermão, a forma como expor aquilo que está escrito com clareza. Eu sempre digo que Deus chamou nós para a gente tornar o texto o mais claro possível para as pessoas que nos ouvem. Há grandes pensadores, eu não vou lembrar agora o dono da frase, mas ele diz que a malícia dos meus lábios não pode mudar o entendimento dos ouvidos daqueles que se assentam aos domingos, às quartas-feiras, sextas-feiras. Eu não posso manipular o texto ao meu favor ao ponto de ludibriar quem está ouvindo. Então eu tenho que ser o mais honesto possível e trazer clareza. Eu vejo uma total falta de necessidade, o tanto que as pessoas se apegam em falar difícil e o tanto que as pessoas ficam confusas. Você entendeu a palavra? Você entendeu a palavra? Não, mas o que ele quis dizer com aquilo? Eu vejo a teologia e o conhecimento, cara, te dando ferramentas para você deixar o mais simples possível o evangelho para quem te ouve. Quando você domina o conhecimento do texto, você vai deixar ele tão claro, mas tão claro que fica impossível alguém não entender o texto. Esse é o conselho que eu dou. Se aperfeiçoa porque você vai deixar aquele que te ouve
muito mais interessado também. Eu digo que é alguém com sede tomando apenas um copo d'água, porque ele vai tornar a ter sede de novo. E você falando nisso, mais pra frente a gente vai entrar em alguns. Acredito que alguns temas que para alguns vai ser polêmicas, para outros não. Mas já pegando essa primeira parte que nós falamos aí sobre fazendo todo esse compilado aí, tem uma coisa que me pega muito, que são pessoas que olham para a teologia e entram na teologia, se matriculam para fazer teologia, porque querem uma mensagem de um sermão para o próximo culto. Esperando encontrar ali algumas pérolas, algumas coisas novas já para montar uma mensagem e sair de cada aula com uma mensagem para um próximo culto. E quando elas entram lá, vê que a realidade é outra, que tem realmente disciplinas para você estudar. E como a gente começou o podcast falando sobre isso, foi uma das coisas que me prenderam na teologia. Porque antes de eu entrar na teologia, não vou dizer que eu tinha preconceito, mas eu não achava que era necessário fazer. Então, a minha preocupação nunca foi em ter uma mensagem, nunca foi em ter um sermão. Eu sempre gostei de, conforme eu ia montando algumas mensagens, alguns sermãos, procurar saber por que daquela cidade, o nome daquela cidade, o que significava o nome dos personagens que ali estão descritos, por quê. Eu sempre costumava perguntar pro texto onde, quando, por quê, que são as perguntinhas básicas que a gente tem que fazer pro texto. E realmente o que me prendeu na teologia é isso. Porque quando você entra na teologia, você vai aprender geografia. Quando você entra na teologia, você vai aprender sociologia. Quando você entra na teologia, você vai aprender bibliologia. E se a gente hoje pegar um pregador e ele tem aí 10, 15, 20 anos, hoje tem um grande número de itinerantes. Hoje você não vê do nada, de um dia para o outro, lança e surge mais e mais pregadores itinerantes que estão aí rodando São Paulo, o Brasil inteiro, o mundo afora. E se você perguntar para ele quando foi escrito a Bíblia, os livros, como foi distribuído, os versículos, como eram antigamente, se você for perguntar sobre a história da igreja, os pais da igreja, se você for perguntar sobre a reforma protestante, se você for perguntar sobre os solas, que fazem parte da religião, que fazem parte do estudo, que fazem parte da nossa história, muitas pessoas não sabem, porque elas só estão preocupadas em pregar e muitas das vezes o mesmo texto. Se você olhar, tem milhares de histórias, como você bem falou, tem texto que a gente lê, passa batido e ali dá para tirar uma mensagem, tem ali, Deus quer falar por aquilo, mas a gente fica preso só em Davi e Golias, a gente fica preso só na tempestade, que Jesus dormiu, só em Pedro que andou nas águas. São histórias importantes que realmente edificam, mas a Bíblia, em 66 livros, tem milhares e milhares de histórias, contextos e coisas que dá pra gente levar pro dia a dia e a gente acaba não levando porque a gente está preocupado em impactar, está preocupado com o espetáculo, está preocupado com quantas almas vai vir na frente do altar, que isso é válido e importante, mas se a gente for se aprofundar, são pessoas despreparadas, né? Falando de uma forma teologicamente ou por estudo, estão despreparadas porque lê ali o texto, entende o que quer, passa para o povo glorifica e muitas das vezes é forçado a glorificar, dá um aleluia, levanta a mão e glorifica, cadê o povo? Para o povo se movimentar e, como você bem diz, usa uma palavra difícil, de cada 10 palavras uma 9 são língua estranha para dar aquele impacto, para fazer o ambiente ficar mais místico, ficar mais espiritual. E quando a gente acabou o culto, a gente vai fazer uma simples pergunta, às vezes a pessoa não consegue nem responder. E mediante a tudo isso que foi conversado, qual o perigo? Qual o perigo da gente hoje se alimentar mal, né? Porque a gente tem esse termo, né? A palavra de Deus é o nosso alimento. Só que muitas das vezes a gente está se alimentando mal, porque são pessoas que assumem o púlpito,
que não tem ali, não vou nem dizer o estudo, mas só querem falar dos seus testemunhos, que edificam, mas tem o seu momento certo para ser falado. Tem pessoas que ficam ali de cada 10 palavras, 9 é língua estranha e fica por isso mesmo. Tem pessoas que são chamadas, conferências, festividades, enfim, que tem ali o seu tema e chega na hora fala Deus mandou mudar e geralmente escolhem aquelas mensagens que ele sabe que é uma mensagem a mais forte A dele, preferida. o carro-chefe dele, que sabe que vai virar, que vai fazer. Já domina. Já domina, já tem ali o jeito. Pessoas que assumem não para pregar, mas para serem animador de plateia, que já sabe o momento certo de levar a voz, que é chamado de performance, né? Que já sabe como virar, dar aquelas viradas no culto, sabe chamar atenção, pede para olhar para o lado, pede para levantar a mão, pede para glorificar. Qual é o risco e o perigo que nós estamos correndo por falta do conhecimento também e de permitir que pessoas como essas assumam nossos púlpitos e de certa forma entregam uma mensagem rasa, uma mensagem menos do que arroz e feijão, porque até arroz e feijão sustenta. E qual é o risco que a gente está correndo em receber essas pessoas hoje nas igrejas? Olha, quando você começou a falar, né, sobre quando a gente entra na teologia, não vamos se dizer que é 100% de todo mundo que pensa assim, mas é uma grande parte daquele que anseia a pregação, né, cara? Nem todo mundo anseia a teologia para se preparar como um obreiro. Eu disse que isso seria um conselho para ser um melhor servo, um melhor obreiro, mas todo mundo que anseia, todo mundo não, na verdade, deixa eu corrigir a minha fala, mas a grande maioria que ascende a teologia, ele quer, na verdade, falar mais difícil. Ele quer dominar o texto de uma forma em que ele diz assim, ó, isso aqui significa tal coisa, e trazer uma impressão de alguém que conhece, de alguém que domina. Ele quer trazer aquilo que os outros não trouxe. Então quando ele ascende a um ministério, a uma faculdade teológica, a um seminário, ele diz, não, eu vou saber o que significa as palavras difíceis da Bíblia e eu vou ter o meu sermão todo domingo. Mas quando ele chega lá, a primeira coisa que acontece é ele ter uma mente totalmente desconstruída. Isso nós estamos falando de seminários teológicos interdenominacional. Agora, quando é que um seminário teológico voltado para a sua denominação, você não tem esse choque de realidade que eu tive, você está tendo. É um mundo totalmente diferente. Eu disse pro Tony quando ele começou a fazer teologia que ele vai perceber que ele nunca leu a Bíblia. Ele nunca. Se todos esses anos que ele estava na igreja, de batismo, como obreiro, ele vai entender que ele só leu Malemar, João 3,16. E o resto ele nunca leu. A Bíblia dele foi publicada de forma diferente. O que eu vejo nos dias de hoje é que nós vivemos uma era de tudo depressa, tudo pra ontem, tem que ser de imediato. E é com tristeza que eu falo isso, porque quem se prepara vai na contramão de tudo. Quem decide, não, primeiro eu vou me preparar para depois eu começar a executar, ele tá indo na contramão. Porque as pessoas estão se preparando no caminho. Tem um dito aí no mundo que diz assim, é a mesma coisa de trocar o pneu com o carro andando. É isso que as pessoas estão fazendo. Primeiro elas ascendem a ser ministro, a ser pregadores, e o preparo vem depois, ou vai na raça, vou apanhando e montando. E como nós vivemos essa era do pra ontem, os nossos líderes, que eu digo nossos pastores, eles não estão preocupados em preparar. Eles estão entregando o púlpito na mão daquele que impacta mais. Eu comecei dizendo, e eu vou reafirmar essa fala minha, hoje a igreja, não num todo, mas na sua grande maioria, elas preferem sentir do que pensar.
Então, quando ela sente e não pensa, ela perece. Por isso que nós vemos um grande número de pessoas se denominando cristã, mas também vejo um grande número de pessoas afastadas da igreja. Porque de tanto ela sentir, um dia ela não sentiu mais e ela foi embora. E por que eu digo isso? Basicamente, nós estamos entregando os nossos púlpitos, as nossas congregações, a pessoas que começou ontem. Quando eu digo começou ontem é porque assim, pensa comigo, cara. Você entregaria a sua saúde física, sua, da sua família, dos seus filhos, a uma pessoa que fez um curso de medicina pelo YouTube? Jamais. Você não faz, mas nós entregamos a igreja, entregamos os nossos membros a pessoas que não têm a menor condição, mas ele, como você bem disse, ele tem os trejeitos, ele se comunica bem, tem uma ótima oratória, porque isso, quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, ele já consegue dominar o fundo, ele muda a voz, ele já consegue envolver todo o ambiente, né, nessa performance que ele está executando. Eu sempre falo isso, não tenho vergonha nenhuma de falar, não tenho medo nenhum de falar, que é um prato bonito que não vai me alimentar. Eu vejo aquele prato todo enfeitado, mas quando eu comer eu vou continuar com fome. E um dia, quando eu ficar com fome, eu vou morrer de fome. Eu não lembro o que eu comi ano passado exatamente nessa data, mas eu sei que me fortaleceu e me trouxe até aqui. Assim é a palavra de Deus. Eu não sei o que foi pregado todos os domingos na minha igreja, do ano passado até aqui, mas eu sei que me fortaleceu, me alimentou. A palavra do Senhor, ela é um grande alimento, é o que nós costumamos dizer que ela é o nosso alimento. E se ela é o nosso alimento, ela é tudo que nós precisamos para continuarmos vivos. Então, quando eu me alimento mal, muito enfraquecido eu vou ficar. Paulo disse: há muito dentre vós que estão fracos até que morrem. Bem precisamente dizer na palavra que nós lemos toda a Santa Ceia, há dentre vós. Então, quando eu não me alimento, eu fico só de sentir, eu fico só de performance, uma hora essa conta vai chegar. Isso é inevitável. Quanto menos eu me alimento, mais fraco eu fico. Hoje, o miojo mata a minha fome. Amanhã, ele vai matar a minha fome. Depois de amanhã, ele vai matar a minha fome, mas vai chegar um dia em que os nutrientes necessários para o meu corpo vão estar em falta devido à minha má alimentação. Isso vai acarretar muitas doenças. Então, quando a gente entrega o púlpito para essas pessoas que não estão preparadas, e eu não tenho medo nenhum de dizer sobre isso, eu não estou falando que o seu pastor tem que dar o microfone para quem fez teologia. Não estou falando nada disso. Há muito mais obreiros dentro da congregação capacitados do que pregadores famosos. E quando eu digo famosos, eu não estou falando de rede social, cara que tá no YouTube, não. Eu estou falando desses que rondam a itinerância aí de todos os locais do Brasil. Tem pregador que você conhece que ele roda o bairro inteiro. Se o bairro tem 10 igrejas, ele tem frequência em pregar nas 10 igrejas. Estou falando sobre esse. Como o Tony bem disse, ele tem uma mensagem forte, ou ele tem 3 mensagens, ou ele fala de acordo com o que ele viu no culto. Mas dentro da sua igreja, tem um obreiro que jejua, tem um obreiro que ora, tem um obreiro que se debruça ao texto, ainda que ele não tenha um tanto conhecimento vasto, mas Deus entregou uma mensagem para o coração dele. E é alguém que está ali com você. Deus é testemunha disso. Eu sempre digo para Deus: Deus, se um dia o Senhor querer que eu dirija uma igreja, seja pastor de uma igreja, isso não acende o meu coração, isso não tenho isso em mente. Mas a primeira coisa que eu faria seria capacitar os meus obreiros. Não que eu não traria pessoas de fora. Há muitos amigos que pregam maravilhosamente, são maravilhosamente usados por Deus, mas eu preferia fortalecer a minha casa. Porque se eu tiver um exército forte no dia da tempestade, no dia difícil, no dia ruim, eu tenho pessoas altamente preparadas e instruídas para isso. Profundo isso. Mas quando
parece que virou meio que uma regra, né? Não sei o que eles pensam, mas parece que virou uma regra. Sempre tem que ter um pregador de fora. E isso não é contra a itinerância, isso não é contra os pregadores, longe disso. Mas se nós capacitarmos mais os nossos da casa, quantas pessoas nós alcançaremos ao derredor da comunidade de fé da igreja? A gente sempre está nós, na verdade, estamos sempre preocupados assim, tem que vir fulano de tal, tem que vir ciclano de tal, tem uma boa mensagem, uma boa palavra. Mas a gente já se perguntou se isso é uma boa mensagem, uma boa palavra, ou a gente está impactado com tudo que acontece em volta à performance. Como diz aí no nicho da música secular, ele tem presença de palco. Tem cara que sabe compor uma música, mas ele nunca vai chegar a cantar essa música. Outras pessoas vão cantar porque ele não tem esse dom, esse talento da presença de palco. É o que eu digo. Tem gente que sabe usar o fundo, sabe usar a bateria, sabe usar hoje em dia o que tá muito mais Teclado. o teclado. Parece que virou algo essencial. Pode até não ter microfone, mas tem que ter alguém que tá com o teclado. Porque a sonora precisa mexer com as pessoas. Aí eu volto a dizer, e eu vou ser até chato e enfático nisso. A gente quer sentir, a gente não quer pensar. Então, quando a gente só quer sentir, não quer pensar, uma hora nós vamos sentir demais e vamos pensar de menos. E aí será tarde demais. Meu Deus. Muito profundo o que você falou. E pra gente, pelo menos, encerrar com esse primeiro bloco, porque aí já vou entrar em algumas outras questões. Você falou sobre essa questão da performance, você usou até mesmo uma simbologia do miojo, que uma hora a gente vai comendo, 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 mas vai chegar uma hora que vai faltar esses nutrientes. E, e isso é muito forte e perigoso também, porque a gente fica muito preocupado, principalmente em épocas de festividade. Hoje algumas campanhas, dependendo da igreja, a igreja consegue envolver seus próprios membros, né? Tem essa preocupação de capacitar, tem essa preocupação de estudos, e hoje a gente já não vê com tanta frequência mais nos cultos ou pessoas querendo buscar, porque às vezes arde até no coração da liderança uma consagração, arde no coração da liderança um culto de oração, arde no coração da liderança um culto só pro propósito, um jejum e tal, mas a igreja não vai junto. A igreja não consegue acompanhar porque realmente está habituada a esse tipo de movimento, que já se tornou também um movimento nas igrejas. Então as pessoas estão querendo mais campanha de chave, as pessoas estão querendo mais campanha de cura, de libertação, mas com foco nesse grande movimento espiritual. E aqui não é uma crítica, porque eu sei que o mundo espiritual existe, eu sei que o mundo maligno existe, eu sei que realmente tem pessoas que precisam de libertação, não somente por meio da palavra, mas por uma imposição que acontece as libertações, por uma oração acontece as libertações, mas as pessoas estão mais preocupadas com isso do que o próprio fortalecimento. Então, às vezes, até arde no coração do pastor que está ali dirigindo a igreja, que está presidindo a igreja, de falar assim, não, pelo menos num dia da semana tem que ter um culto de oração, pelo menos num dia da semana tem que ter uma consagração, pelo menos num dia da semana, para quem gosta, para quem tem esse hábito, vamos juntar a congregação, vamos fazer um propósito no monte, vamos fazer um propósito de madrugada, mas quando vai olhar para o lado, tá igual Jesus no monte. Pedro, Tiago e João acompanhou, mas quando ele olhou de fato, estava todo mundo dormindo, e ninguém conseguiu ali estar com ele a ponto dele se sentir amargurado, entristecido. A alma dele estava amargurada por conta disso, e quem teve que consolar foi o próprio anjo. Mas foi muito profundo o que você falou, porque hoje a gente tá correndo esse risco. Esse risco de chegar amanhã, a gente se alimentou, entre aspas, só pelo sentir, só pelo sentimento, mas a gente não alicerçou a nossa casa na rocha. E montar um exército
para quando o dia da dificuldade ou tempestade chegar, ter um exército para andar com você é muito melhor do que chamar alguém de fora que talvez até tenha uma boa mensagem, até não que seja um teólogo, mas carrega a mensagem genuína de Cristo, mas que acabou o culto, vai embora e talvez você não vê ele tão recente, pode ser que seja a cada um mês, a cada 2 meses, às vezes vem até pessoas exortar a igreja e deixar a bagunça na mão do pastor. Causar confusão. Só vem para causar confusão, jogar o que tiver que jogar, falar o que tiver que falar, ir embora. E depois o BO ficar pro pastor responder, resolver. E aí que complica as coisas. Mudando aqui a nossa conversa, dentro ainda da teologia, eu quero trazer falar alguns mitos e verdades. Então, muita gente ainda tem uma visão meio distorcida sobre a teologia. Então, vamos brincar aí de mitos e verdades. Então, eu vou soltar aqui algumas frases que eu já ouvi por aí. E aí você nos ajuda a esclarecer se é um mito, se é verdade, se é um mito parcial, se é uma verdade parcial. E aí eu vou jogar essas frases. Caso você queira explicar elas, né? Você pode explicar. Se não, você só fala se dentro do que você acredita, se é um mito, se é verdade, se é parcial. Então vamos lá. Essa daqui é clássica. Essa daqui. Até sei. Essa Já. daí todo mundo acho que fala. Acho que os já mais ouviu, né? antigos costumam dizer isso. Não, às vezes não é nem por falta de conhecimento, às vezes é com medo de perder a ovelha mesmo, porque tem disso, né? Tem pastor que não quer que a ovelha cresça, não para ser superior ou não para tal, mas para que realmente de fato enxerga aquilo que às vezes quem está de fora está enxergando e quem está dentro não enxerga mais. Mas a primeira das perguntas, ou na verdade frase, é: a teologia, ela esfria a fé? Não. A teologia não esfria. Como que pode o entendimento mais aprofundado sobre o meu Deus me fazer mal? Isso aí. Aí você fala, mas você está contradizendo aquilo que você disse lá no começo, quando alguém pega a teologia para estudar, para ser superior ao outro. Veja bem, o erro não está na teologia, está nele. A finalidade para que ele usou a teologia que está fazendo mal. Mas nunca, nunca, absolutamente nunca, conhecer mais sobre o seu Deus pode te fazer mal. Como eu disse em outra fala, há muitos maliciosos, né? Ele manipula o texto, manipula o entendimento, para ele também manipular a massa. A massa é a igreja, os obreiros, as pessoas. E é até ruim dizer isso, mas isso são números que dizem que pessoas pouco instruídas são fáceis de ser dominadas. São fáceis de acreditar naquilo que dizem para ela, são fáceis de se manter sob o controle ali. Mas eu penso de modo diferente. Tenho certeza de que quanto mais pessoas tiverem acesso ao conhecimento, melhores instruídas, melhores preparadas elas são. Só para me voltar um pouquinho antes disso, não tenho nada contra os pregadores de fora. Eu digo que quando você tem a sua igreja preparada, seus obreiros preparados, tanto na palavra, você eleva o nível da sua igreja a um ponto de você não aceitar qualquer coisa que diz no seu púlpito. E isso aí não está em quem você chama. Quando você tem uma igreja bem instruída, não é qualquer coisa que ela vai engolir, que é coisa que ela vai comer, porque ela é uma igreja que, como se diz na Bíblia, os bereanos. Mas voltando para o nosso assunto, não. A teologia não esfria ninguém. A teologia é uma gasolina que põe mais fogo ainda. Se havia fogo ali, através da teologia, agora ele está ardendo em brasas vivas. Tem uma frase também que é comum de se escutar, eu já ouvi algumas vezes, e ela é o seguinte: quem estuda teologia se afasta da simplicidade do evangelho. Costumam dizer isso por conta de não terem, talvez, a curiosidade ou não querem, de fato, se aprofundar. E aí diz, o evangelho é simples. Não preciso de teologia, porque Jesus foi simples. Eu não preciso de teologia. Teologia é só para realmente
frases difíceis, é para estudar coisas que não tem necessidade. E Jesus sempre foi simples. Então isso, ao seu ver, é um mito ou é uma verdade? Quem estuda teologia se afasta da simplicidade do evangelho? Não, não se afasta. É um mito. Jesus foi simples, mas não foi simples ao ponto que as pessoas acham que ele era ignorante, porque ele falou em parábolas. E as parábolas não faziam a gente sentir, fazia a gente pensar. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, ela diz: quem que é o meu próximo? Tá fazendo uma pergunta para aqueles homens, para eles pensarem. Então, a teologia veio para fazer a gente pensar, não nos afastar. Não tem. E eu digo que a teologia, ela. Não vou ficar explicando todas, mas assim, só para dar um norte, ela vai te aguçar a querer mais. Nada vai ficar tão pouquinho. Você não vai querer mais saber do raso. Você fala, não, esse texto aqui ele está dizendo mais alguma coisa. Não. O texto é simples, é puro, mas até na simplicidade há riqueza. Outra frase é: a teologia é só teoria, não serve na prática. A teologia serve muito na prática. Você deu exemplo claro. Nós vamos fazer evangelismo nas praças, nos lugares onde há pessoas em situações de rua. E como você bem enfatizou, são pessoas que conhecem a palavra, só que por alguma circunstância se afastou da presença, está vivendo um momento ruim da sua vida. Só que se você for só com um versículo decorado, você vai tomar uma surra de Bíblia. O melhor exemplo para isso, e eu desafio qualquer um que vai ouvir esse podcast e pode fazer na prática. Deixe um testemunho de Jeová bater na sua porta. Se você não estiver preparado, o que ele vai fazer com você? Aí você diz para mim se a teologia é só teoria ou se ela é prática. Se ela for só teoria, então você vai sobressair sobre ele. Agora, se ela for prática, você vai passar uma grande vergonha. Porque você vai falar, e agora? Eu tinha só teoria. Tô apanhando dele. E agora a prática sobre isso? Como eu disse anteriormente, uma matéria linda é o Psicologia Pastoral e ela é para ser executada na prática. Você absorve e pratica. Então a teologia é prática. A Bíblia é suficiente, logo não preciso de teologia. A Bíblia é muito. A Bíblia é 90%. Mas, como eu disse anteriormente, o Novo Testamento é escrito em grego. Então, logo, a tradução da tradução da tradução se perde muito naquilo, né? E o Velho Testamento é escrito em hebraico, algumas coisas em aramaico. Então, quando você tem a riqueza do original e você aprende a entender na língua que foi escrita, muda tudo. Então a Bíblia, ela é necessária, ela é 90%, mas as ferramentas que envolvem ela, no caso da teologia e tudo aquilo que engloba a teologia, também é muito fundamental. Essa daqui é perigosa. Pentecostais não precisam de teologia porque já tem o Espírito Santo. E aí? A teologia pentecostal precisa muito, muito da teologia. Nós vemos hoje grandes mesmo, teólogos pentecostais. Eu não digo que nem somos nós pentecostais que pensamos assim, que não precisamos da teologia, mas há um nicho diferente que esse nasceu do pentecostal, que são os neopentecostais. Esses carregam essa frase de que não precisam de teologia, que o Espírito Santo tá lá. Aí eles vêm com aquelas frases lá. Eu tava lá e apareceu na minha cabeça. Bibliomancia. É. Abre a Bíblia e fala, vamos ver o que Deus Nunca quer falar. E pá. Pum. É isso, igreja. Desceu aqui agora o anjo. Entendi. Então, essa é a ferramenta que eles vão usar contra nós que pensamos. Se não fosse para pensar, por que Deus diria para Josué, medite nessa palavra de dia e de noite?
Será que era só para ser teoria ou para ser prática? Ou porque ele precisaria usar? Se fosse só assim, ó, fica tranquilo, Josué. Vai descer um anjo aí e tá tudo tranquilo. Mas eles usam desse artifício para confrontar quem decide pensar. Quem não é só sentir, quem é só pensar. Teologia é só repetir o que os antigos disseram e tá tudo certo. Não. Porque hoje se vê muito falar de Spurgeon, citar John Stott, citar Agostinho de Hipona, citar grandes teólogos, pais da igreja, enfim, e acha que aquilo é um complemento da palavra e tá tudo certo, mas não tá preocupado com isso. Para eles, teologia, para alguns, né? Teologia é só repetir o que os antigos disseram e tá tudo certo. Não. Teologia é te fazer pensar. Eu digo que a teologia é uma bússola ou uma luneta que te aproxima daquilo que você não conseguia decifrar, estava meio embaçado e você coloca a luneta e te aproxima dela. Não é só reproduzir o que os mais velhos, eles são a base, mas não é a reprodução deles. Nós não fomos chamados para repetir o que eles disseram. Quando pode ser até uma fala egoísta da minha parte, pode ser, não ficarei constrangido se eu for criticado em relação a isso, mas quando você cita, eu vou falar excessivamente, tem coisas que você tem que dar os créditos para quem falou. Spurgeon, John Stott, John Wesley, tem que dar os créditos, porque são grandes homens e teólogos de Deus. Mas quando você cita com excesso, eu entendo que você está querendo passar um ar de conhecimento superior a quem te ouve. Não que não seja de bom proveito, mas sabe, olha, eu conheço, sei quem é, vocês não sabem. Então, quando você fala excessivamente sobre eles, eu acho que você está usando de maneira errada. Mas não é reproduzir, não é só reproduzir o que os antigos fizeram, não. A última frase: a teologia divide a igreja. Cara, eu não chega ao ponto de dividir, não, ela não divide. Não divide porque aconteceu comigo, por questão de ética não vale a pena mencionar, né? Até por respeito também. Mas alguém que pensa fora da caixa, dependendo do local que ele está envolvido, ele pode trazer confusão. Divisão ele não traz porque ele é poldado. Ele é poldado. Mas quando quem lidera tem a sua base e o seu entendimento que a teologia é uma ferramenta a fins de conhecimento para a sua igreja, fortalecimento para a sua comunidade. Sua igreja que eu digo, a igreja que ele dirige, que ele lidera, a fins de conhecimento, cara, e fortalecimento, ele já larga na frente das demais, porque ele tem um exército fortalecido e preparado. O exército que eu digo, os obreiros, ele tem uma comunidade estruturada. Volto a dizer aquilo que eu falei anteriormente. Não vão comer qualquer coisa. Você vai chegar lá, você vai começar a gritar, bater palma, eles vão ficar olhando pra sua cara. Quando o pastor se permite a isso, ele tá alicerçando a casa dele sobre a rocha. A comunidade de qual ele lidera e qual ele está à frente. Mas aqueles que manipulam, aqueles que são alienados, aqueles que abrem igreja a fim de lucrar, de viver uma monarquia gospel, a fim de se enriquecer financeiramente, tudo isso aí, ele não permite. Quando alguém se coloca a pensar e pode induzir os outros até pensar, ele é poldado e é lançado fora. Então, ela não chega a dividir a igreja, não. Todo mundo que se levanta com a voz da bandeira da teologia numa igreja, numa comunidade, onde quem lidera ou quem preside é alguém alienado, é alguém com más intenções, ele é poldado e jogado fora. Mas quando ele se levanta numa igreja,
numa comunidade em que o pastor percebe que ali é uma ferramenta de grande valia, ele fortalece. Divisão não causa. Ou ele é cortado fora, ou ele nutre todos aqueles que estão com ele e faz uma igreja fortalecida, mas divisão não causa não. Muita gente associa, e já foi falado isso aqui, teologia como algo frio, acadêmico, e o pentecostalismo como fogo, emoção, prática. E parece que os dois mundos acabam sendo dois mundos diferentes. Mas será que eles precisam ser inimigos? E dentro disso, você acredita que a teologia ela pode fortalecer a espiritualidade pentecostal em vez de enfraquecê-la? Com certeza ela fortalece. O pentecostalismo ele tem a sua base na teologia. É que nós temos a confusão daqueles que não entendem. Veja bem, daqueles que não entendem o que é ser pentecostal. Não é marchar, não é rodar, não é falar em línguas estranhas, não. Ser pentecostal é muito maior do que isso. Isso são bem pequeno perto daquilo que é ser pentecostal. E o pentecostal ele pensa bastante. Nós temos como exemplos as grandes congregações chamadas assembleias, tanto do Brás, do Belém. São comunidades fortes, são comunidades quase que centenárias, se não for centenárias. Não tenho essa informação agora, mas ninguém chega tão longe se não for fortalecido na palavra. Tanto que a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, eles têm a FAESP, que é uma faculdade de teologia. Então, olha o casamento. Teologia e o pentecostal. Eles têm alguns ensinadores que estão na academia de pregadores que são pentecostais. Então, quem fala isso fala erroneamente, que eles não caminham junto. Na verdade, como em todo lugar, há os bons e há os ruins. Hoje, há uma diferença de ser pentecostal e neopentecostal. Eu creio que isso se encaixa mais no neo. O neo, tudo é magia e poder. Não precisa pensar. Pensar em outro lugar. Logo, um grande pregador, no meio dele se torna alguém, um palestrante. É o que eles dizem, né? Não tem unção. É um palestrante. Você acredita que o medo da teologia dentro do pentecostalismo ele vem da ignorância, de uma certa insegurança das lideranças de perder espaço? Então, a insegurança não está em aquele que é pentecostal, como eu estava dizendo anteriormente. O pentecostal ele tem a sua base na teologia, mas aqueles que não sabem o que são, porque eles não conseguem se identificar, né? Eles dizem que são pentecostais, mas na verdade eles são neopentecostais, né? E se você perguntar para ele qual que é a base do pentecostalismo, onde surgiu, como você bem disse anteriormente, ele não sabe de nada disso. Não tem qualquer conhecimento. Eu sou pentecostal até o tutano. Glória a Deus por isso. Como surgiu o pentecostalismo? Aonde surgiu? Como surgiu? Ele não sabe. Como que eu posso afirmar que eu sou uma coisa daquilo que eu não sei? É difícil. Em uma grande maioria, se você for. Entendeu? Então, assim, eu preciso pelo menos saber a diferença de uma coisa para outra, né? E quando eles não sabem a diferença, fica complicado. Eles vão chamar nós de ignorantes, mal educados. Mas uma simples pergunta, tudo bem. Eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu não sou presbiteriano. Eu não sou um novo reformado, apesar de nós sermos reformados, mas tem um outro nicho de reformados. Mas eu sou pentecostal. Eu penso. Eu não, não ajo na emoção. Então, só que tem um outro nicho que é emoção, magia, poder, fogo. Não precisa pensar, não, é só fazer. E da mesma proporção que eles crescem, surgem
na verdade surgem e crescem, eles também somem, porque é a casa que edificou sobre a areia. Então, estou muito equivocado na fala deles. Pegando o gancho aí de tudo que a gente falou assim de coisas boas, de algumas coisas que não são tão boas assim, e isso me traz para um novo bloco, porque nem tudo são flores, né? Não é porque a gente é estudado que tudo vai andar conforme a gente pensa, como a gente imagina, e que Tudo é um tudo Éden. aquilo que a gente aprendeu na teoria a gente vai colocar na prática. Mas dentro de tudo que você viveu, ah, teologicamente falando, quais foram, né, os maiores desafios que você enfrentou na sua jornada teológica e ministerial? Já teve assim momentos de dúvida, de desistência, de querer parar, de pensar se realmente estaria valendo a pena? Teve muitos, 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 muitos. Primeiro, o primeiro desafio dele foi desconstruir tudo que eu pensava que era certo, tudo que eu pensava que estava correto, tudo que eu pensava que é desse jeito que fazia, quando eu tive contato com a teologia, e eu não digo de teoria, eu estou falando de Bíblia, palavra de Deus. Não estou falando de ele diz isso, ele diz aqui, estou falando contato com a Bíblia, palavra de Deus. E vendo que eu tive, que eu teria que sofrer uma desconstrução de pensamento, de ação e de modelo de servo de Deus. Isso é um choque. Isso é um choque. Eu disse isso para você que iniciou na teologia, eu disse para outras pessoas que caminharam comigo nos seminários, que ele tinha que tomar uma decisão muito importante. Ou ele caminhava até o final e desconstruía tudo aquilo que ele achou que era certo, ou ele parava exatamente ali e continuava da forma como ele estava. Por que eu digo isso? Falando em congressionalmente, sobre congregação. Cara, se a sua igreja não é uma igreja que e isso não há problema quanto a isso, não é uma igreja que prefere a palavra, que gosta de Bíblia, que dá minutos importantes ou até horas importantes, que tem uma escola dominical, que tem um estudo bíblico, que reserva no mínimo uma hora de palavra, que tem a sua regra litúrgica bem organizada, cara, a teologia vai te trazer um choque gigantesco e você vai ter que tomar essa decisão. Ou eu continuo na minha comunidade de fé e tudo em que ela acredita que está certo, ou eu fico com a teologia e tenho que procurar uma nova congregação. Porque esse choque vai haver sim. Aquilo, como você bem disse, tem pessoas que chegam e dizem: eu preciso mudar tudo na minha igreja. Tá tudo errado na minha igreja. Desde da bênção apostólica até a forma como se prega o dízimo, ou como se instrui sobre o dízimo e oferta, né? Então você tem que ter essa consciência e esse autocontrole. Se você permanece e continua com aquela mesma ideia, ou você desconstrói tudo aquilo e tenta achar um lugar para você. Eu sofri com isso bastante. Bastante era um conflito dentro de mim, não era um conflito contra mim, porque eu fui aprendendo, eu fui vivenciando à luz da palavra. Continuo falando, não que o livro que fulano escreveu disse, o que o fulano ciclano escreveu. Estou falando à luz da palavra. Eu fui praticamente começado do zero na teologia, do zero. E para mim foi muito difícil, porque eu tinha que colocar na balança se valia a pena continuar ou se eu parava por ali e continuava do jeito que eu tava, porque era mundos diferentes. A igreja não era habituada com a teologia. Então, eu preferi continuar. Não me arrependo. Hoje me fez um pai melhor, um servo melhor,
um funcionário melhor em várias áreas. E você vê que as pessoas reconhecem em você que aquilo que você semeou sozinho, com lágrimas, com dúvidas, valeu a pena, frutificou, elas enxergam um fruto em você e você vê que pode sempre melhorar. E se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Richard lá do início da caminhada, qual conselho você daria? Eu diria para ele, continua, aproveita muito mais, é rápido demais, os dias passam apressadamente, então, Richard, aproveita. Cara, esquece a dúvida, esquece os momentos ruins, eles vão acontecer, mas é só para te fortalecer, não é para causar dúvida no seu coração se vai valer a pena ou não. Lá na frente, você vai ver que tudo aquilo que, como diz o salmista, que foi plantado com lágrima, será colhido com muita alegria. Olhar para trás, Richard, é importante, mas também olhar para frente. Eu gosto, né, de olhar para frente também, pensar nos projetos futuros. A minha cabeça é assim, eu tô aqui, mas já tô imaginando amanhã como vai ser e tal. Então, você tem algum projeto futuro como teólogo? Algo como ensinar, escrever, debater, lançar cursos, livros? O meu projeto futuro é ensinar, é fazer parte da docência. Eu já, para você que está ouvindo aqui agora, ó, já grava aí, ó, daqui uns anos, ou quem sabe poucos anos, né? Eu digo anos, pode ser muito, pode ser pouco, mas vai ter o seminário Logos, vai acontecer, não sabemos quando, mas no tempo de Deus. E a decisão que eu tomei foi me preparar. Eu tô indo na contramão. Enquanto todo mundo já está executando, eu estou me preparando. Eu fiz uma expectativa de vida de no mínimo 8 anos me preparando. Já estou a 5, 3 de bacharel, um de especialização, agora estou numa pós. Então eu preparei 8 anos eu coloquei na minha mente 8 anos de preparação para fazer aquilo que o Senhor acendeu no meu coração, que é lecionar, que é ensinar e despertar nas pessoas o anseio pela palavra. Ela é fiel, ela vai se cumprir, vai chegar dias em que não haverá Bíblias, mas haverá mentes, haverá memórias em pessoas que se dedicaram, se debruçaram sobre o texto. E o que eu fico mais feliz ainda é que a Bíblia diz que aquele que se debruça sobre a Bíblia, aquele que é mestre, ele tem que ser recompensado em dobro. Se ela diz isso, eu não vou contra ela. Ela diz que o obreiro é digno do seu salário, mas aquele que se propõe a ensinar as outras pessoas. Isso eu não falo com fins de dinheiro, nada sobre isso, é uma brincadeira apenas. Mas esse é um projeto. Vai acontecer no tempo de Deus. Mas a gente vai ensinar muitas pessoas que querem aprender mais de Deus e vamos falar daquilo que enfrentou também, né? As desconstrução de mente, que é a parte mais difícil, Que muitas. que é o choque de realidade. É a mesma coisa eu encaro a mesma coisa do filho que tá o tempo todo na casa da mãe e aí agora ele tem que viver sozinho do lado de fora. É o aluguel, é a água, é a luz, são as contas, os boletos. Então ele tem um choque de realidade. Pô, na casa da minha mãe eu não tinha que me preocupar com isso, mas agora eu tenho. Então eu tenho certeza que a missão que Deus me preparou é para isso, para esse choque de realidade, dessa desconstrução e preparar pessoas, obreiros e pode ser até congregações à luz da palavra, como eu aprendi e tenho aprendido. E que recursos, livros ou indicações você recomendaria para quem nos ouve e quer se aprofundar, mas se aprofundar de forma saudável? Há níveis, né? Há níveis. Não tem como eu despejar aqui um monte de coisa é, se a pessoa nunca ansiou um seminário teológico, né? Mas para ela começar basicamente do zero,
uma boa Bíblia. Aí você me perguntar, qual que é a melhor Bíblia? Qual é a melhor versão? Essa pergunta você não fez, mas essa é a que a gente mais ouve quando a gente faz teologia. Qual que é a melhor versão, a melhor tradução? A melhor tradução é aquela que você entende, é aquela que você melhor compreende ela, porque o que você vai passar, o que você vai transmitir às pessoas passa muito pela sua compreensão do texto. Então, se você não tem uma Bíblia que você não compreende a linguagem dela, você não vai conseguir. Então, você vai ficar na estaca zero sempre. O que eu recomendo? Uma boa Bíblia, um dicionário bíblico. Se você anseia coisas maiores, um bom comentário bíblico. Pode ser aquele Bia com. Tem algum. Tem alguns outros, mas eu acho que esse Biacon é o melhor, mais familiarizado, mais fácil de se entender. Um dicionário bíblico, uma boa bíblica, um comentário bíblico e um coração incendiado, um coração disposto e uma mente também aberta. Você pode ouvir, mas para você pensar requer vontade. Então é isso que eu recomendo: um coração incendiado, um anseio pela palavra, uma boa Bíblia, um bom comentário e um bom dicionário. Para você que nunca teve contato com a teologia, já é o primeiro princípio. Depois, quando você for mergulhar nesse mundo fantástico que é a teologia, você vai passando de nível e desfrutando de outros materiais tão bons quanto esses. Richard, o papo tá tão bom que a gente olha e você fala assim, a hora voou, a hora passou. E é gostoso isso porque falar do que a gente gosta, do que a gente ama, a gente realmente não vê o tempo passar. A gente não vê as horas passar. E às vezes a gente está em ambientes, em lugares que a gente olha pro relógio e fala, meu Deus, só isso, só passou isso. As horas estão demorando, quebrou o relógio, mas quando a gente costuma bater um papo e conversar daquilo que a gente gosta, o relógio ele acaba sendo o nosso inimigo. Mas para a gente ir caminhando aí para o final, eu vou te propor um desafio. E se você pudesse resumir aí em uma frase a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes hoje, qual frase seria? Se eu pudesse resumir tudo isso que nós falamos em uma só frase, seria: nunca desista de pensar. A teologia é pensamento. Nunca desista de pensar. Quando nós pensamos, nós tomamos as melhores decisões. Agora, quando a gente se emociona, muitas das vezes a gente toma as piores decisões. Então, quando a gente pensa, é onde nós vamos melhor sobressairmos sobre várias situações. E a teologia é pensar. Esse é o convite que ela nos faz. Pensar. Quero que você pense, não quero que você sinta. Não estou preocupado com o seu sentimento, estou preocupado com o seu raciocínio lógico. Então eu diria, nunca desista de pensar. Sempre pensar é a melhor decisão. Deixa eu pensar sobre isso. E para quem também está nos escutando agora, mas está num cenário de desesperança, está sem esperança, está perdido na fé, qual seria uma palavra de ânimo que você diria para essa pessoa? Eu diria... Deixa eu só ver aqui, mas eu tenho certeza que é Gênesis 8:1. Onde a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. 8:1. E quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé, o mais fantástico disso é que a Bíblia diz que Deus soprou um vento e as águas baixaram. Então, olha só o cenário que Noé estava envolvido. Como você começou, um cenário de desesperança, morte por todos os lados, água por todos os lados. Mas é lindo ouvir isso. Que Deus se lembrou e Deus sabia assim, ó, eu vou me lembrar dele, mas para ele ter certeza que eu me lembrei, eu vou dar um sinal. E qual foi o sinal? As águas baixaram. Soprou um vento e as águas baixaram. Então, nesse cenário de desesperança,
aquele que nos ouve ou que vai nos ouvir possa estar atravessando é: Deus sempre vai se lembrar de você e ele sempre vai dar um sinal de que ele não esqueceu de você. Então, quando ele sopra esse vento e as águas baixam, ele está mostrando para Noé: Noé, esse é o sinal que eu não me esqueci de você. E para o texto começar dizendo que ele não se esqueceu, é porque em dado momento surgiu a possibilidade de Deus ter se esquecido de Noé. Não para Deus, mas para Noé. Quando a gente se perguntamos: Deus, o Senhor esqueceu das promessas que o Senhor fez? O Senhor não está vendo o cenário que eu estou envolvido? Tudo que tem acontecido à minha volta comigo? E nós pensamos que Deus se esqueceu. E aí Deus tem que falar assim: ó, eu não esqueci de você não. Eu me lembro muito bem que você, eu conheço cada fio da sua cabeça. Cada fio de cabelo da sua cabeça. Então, essa é uma palavra que eu li e ela tem queimado no meu coração. Deus se lembra e toda vez que ele se lembra, ele dá um sinal. E não é o se lembra dele ter esquecido, não, é para mostrar para nós. Que a nossa dúvida precisa de sinal, né? Sempre diga isso. Os sinais seguirão os que querem, mas quem precisa de um sinal é a dúvida. Então toda vez que a gente duvida, aí Deus fala assim: tá bom, você tá com dúvida? Olha aqui o sinal, toma. Soprei o vento, baixou as águas. Tá vendo, Noé? Como eu não me esqueci de você. Então essa é a mensagem que eu deixo Muito para os meus forte. amigos ouvintes. E para nós que falamos de teologia, o episódio foi sobre isso. Falamos de mitos, verdades, falamos de algumas disruptura, de algumas frases que é rotineiras de se escutar. Mas para quem está nos escutando e realmente vai decidir virar a chave, que quer esse mundo da teologia, do estudo, do aprofundamento. Então, o que você diria para quem olha para a teologia como algo distante, para quem acha que a teologia é algo complicado demais e não vê, não enxerga como um convite para conhecer mais a Deus? Que frase você diria ou que conselho você daria para essas pessoas? Eu diria até uma brincadeira, né? Se dê o benefício da dúvida. Ah, se todo mundo fala que é ruim, se todo mundo não. Se algumas pessoas falam que é ruim, se algumas pessoas falam que não vale a pena, deixa eu provar, deixa eu beber dessa água, deixa eu ver se é tão ruim assim. Então você vai descobrir um mundo fantástico, que ele vai te fortalecer, eu digo fortalecer mesmo, de uma maneira que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Por mais que você não lecione, não dê aula, não tenha tantas pessoas para evangelizar, mas você mesmo, como servo, como pessoa, você vai falar: meu, eu não sou a mesma pessoa. Desde que eu tive que olhar com um olhar diferente para aquele texto. Não era só o que estava escrito ali. Tinha algo profundo e escondido naquelas linhas. Então estamos aí caminhando para o final, mas antes de encerrar, eu quero convidar você que está nos escutando, você que permaneceu até aqui, você que gostou do assunto, gostou da conversa, gostou desse bate-papo. Eu quero convidar você para uma oração de encerramento. Nós iniciamos esse podcast debaixo de uma oração e assim nós encerraremos também dessa mesma forma. Então, você que está nos escutando, te convido a fechar os seus olhos, colocar talvez a mão no seu coração, se ligar aos céus, a Deus, se desligar das coisas terrenas do mundo, preocupações, dívidas, aquilo que talvez tenha preocupado seu coração, e se ligar a Deus. Porque eu creio que a oração ela continua sendo uma arma poderosa. Ainda que nós tenhamos o conhecimento da teologia, a oração ela acompanha, porque ela faz com que nós conseguimos convidar mais o autor a estar conosco, a abrir a nossa mente, os nossos olhares, abrir o nosso entendimento e fazer com que a gente venha ter uma iluminação, uma compreensão e o entendimento daquilo
que ele deixou para nós como manual, como guia, como bússola, que é a sua palavra. Então, convido você a fechar os seus olhos e oremos para encerramento. Pai amado, Senhor, nós chegamos ao queremos fim te deste agradecer, momento Senhor, de pela conversa e oportunidade que aprendizado. o Senhor nos concedeu, Obrigado, por Senhor, aquilo que pela o Senhor vida tem do nosso derramado, Senhor, convidado, sobre as nossas pela vidas, sabedoria sobre a vida compartilhada daquele que nos e pelas ouve, verdades Pai. Que reveladas. o Senhor venha Pedimos fortalecer ainda também, mais Senhor, o que teu cada servo semente nesse lançada projeto, Pai. aqui Eu creio que frutifique na vida muitas dos vidas, Senhor, ouvintes, serão alcançadas despertando através da paixão palavra, pela tua através desse palavra, bate-papo, coragem através para dessas viver, conversas, Senhor, através viver mais desses de fé e testemunhos, Pai. equilíbrio entre Que o Senhor possa razão e fazer, Senhor, essa coração. mensagem Que a chegar teologia àquele não seja coração que apenas está conhecimento, mas entristecido, Pai. prática de amor, Aquele coração que está serviço, endurecido esperança. e relutante, Guia, Pai, Senhor, a ouvir a tua o teu palavra, a ouvir aquilo espírito, que o guia-nos Senhor pelo quer, teu Pai. espírito, Derramar sobre a vida fortalece-nos no dele, Pai. caminho, Senhor, Fortaleça e que cada um dos possamos teus viver cada filhos dia e mais para a filhas, tua Pai, glória. Senhor. Nos Em dê mais nome motivos de para Jesus continuar do é que que para nós desistir, oramos Senhor. e E nós queremos te agradecemos. agradecer. Amém. Richard, evangelista Richard, meu muito obrigado por esse papo tão rico, tão leve, tão profundo. De fato, foi uma aula sem cara de aula. A gente aprendeu, a gente conversou, a gente compartilhou e acho que é exatamente isso que nós precisamos. Que a teologia nos inspira, de uma teologia que inspira, que aproxima e que transforma. E para você que nos acompanha, compartilha esse episódio com alguém, deixa seu comentário e lembre-se que viver além dos muros é unir fé, prática, coração, razão, amor e atitude. E antes de encerrar, eu quero aqui deixar uma lembrancinha para o nosso convidado, evangelista Deus Richard. Que abençoe. Deus abençoe sua vida. Honrado novamente. Eu sou sempre honrado. Deus olhou para mim e falou assim: Cara, eu vou te abençoar. E ele tem me abençoado. Glória a Deus. E é isso. Ficamos por aqui com mais um episódio Além dos Muros, Vozes que Transformam. Então, mais uma vez aqui, eu bato na tecla, compartilha com alguém que precisa ouvir. Talvez não é você que está passando por um momento difícil, mas você conhece alguém que gostaria ou que precisa ouvir essa conversa, precisa ouvir este bate-papo. Então compartilha o link, compartilha a live, compartilha no Spotify, no YouTube, para que essa conversa, esse bate-papo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Nós estamos aqui para compartilhar histórias, para compartilhar testemunhos, para compartilhar vivências, experiências fora dos muros. Porque às vezes a gente fica tão preso a quatro paredes, congregações, dependendo dos dias de culto para compartilhar algo, e nós decidimos romper essa barreira, esses muros, para alcançar mais vidas e mais almas. Então, eu te lanço esse convite, esse desafio, nos ajude compartilhando, nos ajude divulgando, e eu creio que o nome do Senhor continuará sendo glorificado e exaltado. Até o próximo episódio do Além dos Muros, Vozes que Transformam. Fui!